paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco nesta noite, nos ajudando, nos fortalecendo e nos enchendo da sua graça. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos estar falando acerca do profeta Miqueias. Eu acredito que os irmãos já tenham lido o livro e nós vamos procurar ser sucinto quanto a essa aula, falando um pouco sobre Miqueias. Miqueias, que tem o seu nome significando quem é como o Senhor. Então nós já vamos observar que já o próprio nome do profeta já tem falado a respeito da soberania de Deus, da grandeza de Deus. E nós vamos ver que pouco se sabe também sobre Miqueias. Só sabemos que ele morava em Moresete-Gate, a 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E basicamente é isso que nós sabemos. No capítulo 1 do seu livro, ele fala: a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então veja que ele tem as suas funções de profeta no reinado de Jotão, Acás e também Ezequias. Então, basicamente é isso que nós sabemos da biografia de Miqueias. Mas, segundo os estudiosos, onde nós já lemos, que Miqueias ele era muito eloquente, ele era, segundo os estudiosos também, ele era poeta. Tanto é que o seu livro ele é colocado como uma poesia hebraica. E ele era sábio, né? Além da eloquência que ele tinha em transmitir a mensagem de Deus, ele era sábio em suas palavras. E nós já podemos tirar lições disso, né, mostrando que nós devemos ser eloquentes no sentido de nós falarmos a palavra do Senhor com segurança, né, com sabedoria, porque nós não podemos, de forma alguma, ofender as pessoas com suas crenças. Nós não podemos de forma nenhuma dizer que fulano está errado, mas o errado de uma forma grosseira, porque nós temos que ganhar, e para ganhar nós devemos ser agradáveis. Então, nós vemos que ele era eloquente, sábio, ele era direto sem ser rude. Ele sabia falar palavras suaves e belas. Porque para você dizer que alguém está errado, é somente você dizer que ela não está certa. É uma forma suave e educada de você dizer que a pessoa está errada. Somente dizendo o contrário, né, que ela não está certa. Então, automaticamente, ela vai saber que ela está errada.
Então não compete a nós, de forma nenhuma, ser rude com as pessoas, ser ignorantes com as pessoas. Muitos têm seus crucifixos no pescoço, tem tantas coisas, e muitas das vezes as pessoas chegam até nós e nós começamos a apontar os seus erros, e nós não estamos e não fomos chamados para apontar os erros. Nós somos chamados para apontar o caminho, que é Cristo. Então Deus chama Miqueias para falar com o seu povo contra Samaria e Jerusalém, as duas capitais do Reino do Norte e o Reino do Sul. Então nós vamos ver que Deus usa o profeta para apontar o erro deles. Não é o profeta com suas palavras próprias. Ele vai dizer que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então ele já começa mostrando que a palavra não é dele, que o conceito não é dele, que a sentença não é dele. Então ele já vem mostrando que é do Senhor. E ainda ele fala aqui no versículo 2, ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Então a palavra é direta, né? Ela é direta, e Deus usa o profeta para mostrar a sentença para Samaria e para Jerusalém, apontando os seus erros, dizendo que o próprio Deus se levantaria do seu trono e desceria sobre as alturas, ou seja, Deus não tocaria a terra, mas ele estaria sobre as alturas para dar uma sentença, para fazer um julgamento. Então, nós vemos que o profeta, ele foi muito feliz na sua colocação, na sua palavra. Diz aqui na página 73 que o estudo sistemático do livro de Miqueias pode ser estruturado em dois conteúdos temáticos: a denúncia e depois a consolação. Como nós sempre falamos, Deus sempre deixa uma porta de escape. Havendo voltado-se o pecador para Deus, Deus vai e o perdoa e dá a ele um escape. Então, nessa ocasião, não era diferente. Deus, ele já havia deixado, mostrando, né? A primeira parte mostrando o pecado do povo, e depois dando a eles uma saída, se eles voltassem para Deus. Porque nessa época, nós vamos ver que tanto Samaria como Jerusalém, eles estavam agindo de forma brutal contra os seus irmãos mais pobres. Havia casos dos mais ricos tomarem as propriedades dos menos favorecidos e os lançavam na rua. Então nós vamos ver que isso não cheirava bem às narinas de Deus. E Deus, ele veio pedir conta dos pecados do povo. Diz aqui que havia brutalidade. Então eles agiam
de forma cruel com o povo. E Deus nos chamou para fazer justiça e não injustiça. E eles eram injustos para com o povo. E isso vinha desde o rei até o sacerdote. E o sacerdote era comprado pelos ricos, favorecia-os. Então nós vamos ver que a corrupção, ela já é de muito tempo. A corrupção, ela não é nova. Ela já existe desde que o mundo é mundo, já havia corrupção. Então, até os profetas, os falsos profetas, eram comprados, ou eles bajulavam os reis com mensagens mentirosas, usando o nome de Deus. Agora veja que ponto os falsos profetas chegavam, usando o nome de Deus. Porventura isto não é de Deus? Porventura o povo não é de Deus? Ou seja, mostrando que Deus favoreceria o povo porque era o povo de Deus. E olhando para nós hoje, quantos não estão assim? Quantas mensagens são desenhadas somente com palavras bonitas, com palavras de bênção? Quantas vezes muitos pregadores, infelizmente, têm acontecido assim? É só palavra de bênção, de vitória, e nunca de correção. E aí nós vemos que o povo está andando na contramão do que Deus quer para nós. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Então precisamos ser fiéis àquilo que Deus coloca na nossa boca, no nosso coração, para que nós façamos o querer de Deus. A gente sabe que falar, profetizar, admoestação, não é muito agradável ouvir. Porém, a palavra é de Deus, e Deus conhece o coração de cada um. Se Deus ele coloca em nossos corações uma palavra de correção, é porque Deus conhece o destinatário dessa mensagem. Não somos nós que vamos escolher a mensagem que deva ser pregada na igreja ou onde quer que seja, para favorecimento, para que nossa agenda fique lotada, porque nós somos profetas de bênção. Então Deus, ele chama Miqueias e fala para Miqueias, denuncia toda a maldade do povo e que ele viria com mão forte para cobrar dos governantes, sacerdotes, do próprio povo, né? Porque os ricos estavam fazendo maldades com autorização das autoridades. Então todos estavam na mesma panela, todos estavam pecando da mesma forma. Então, e Deus não tem o culpado por inocente. Quando a mão de Deus vem, ela chega e faz a justiça acontecer para que o seu nome ele seja glorificado nas nossas vidas. Então, basicamente, essa é a mensagem trazida por Miqueias. Muito mais por conta de que o povo havia se afastado de Deus, havia deixado a verdadeira adoração, estavam todos na hipocrisia. O próprio sacerdote faziam sacrifícios, mas não eram com um cheiro suave como deveria ser. Então, Deus, ele abomina a hipocrisia. Deus abomina a aparência.
E Deus cobra por isso. Então, nós aprendemos aí que devemos ser autênticos, né? Devemos ser de acordo com a sua palavra. Nós devemos beneficiar nossos irmãos quando pudermos, abençoá-los. Devemos fazer justiça. Porque quando Deus ele usa o salmista, e o salmista pergunta assim: Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem subirá no teu santo monte? A resposta de Deus vem: aquele que não jura falsamente, aquele que não aceita suborno contra seu irmão, este que age assim, esse vai subir, esse vai estar na minha presença. Então nós não devemos nunca aceitar que falem mal de nossos irmãos, que maltratem nossos irmãos, nós não podemos aceitar. Se alguém vier na tua casa e falar mal de um irmão, não aceite, não participe, porque Deus, ele abomina essas coisas. E se Cristo vier numa hora como essa, vai ficar tanto quem ouve quanto o que fala. Então devemos ter muito cuidado, porque o Senhor, desde da sua iniciação, quando Deus tem o seu povo e coloca o povo de Israel, Deus sempre tem cuidado. Deus cuidou no deserto, e Deus tem cuidado sempre do seu povo. Então, como Deus tem cuidado com o seu povo, nós também devemos ter cuidado com cada um. Para que Deus, ele olhe para nós e veja em nós a autenticidade. Que ele veja em nós a humildade. Que ele veja em nós o amor fraternal, que infelizmente hoje tem se acabado. Assim como nós vimos na aula passada, quando houve da parte de Deus uma cobrança, porque haviam-se Edom, ele estava alegre pela queda de Jerusalém, de Judá, se alegrou e Deus cobrou. Deus falou: não faça isso. Então, nós devemos tomar por lições essas aulas para que nós possamos estar cada dia melhor na presença do Senhor, fazendo o que lhe cabe, cada um, fazendo a bondade. Se você não pode ajudar alguém, ore por ele. Se alguém está desviado, vá visitar. Muitas das vezes nós dizemos: esse aí está perdido. Quem somos nós para julgar alguém? Se o próprio Deus, na parábola das ovelhas, o próprio pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que estava perdida. Então, nós temos que agir desta forma, ter entranhas de misericórdia, conforme o Senhor requer de nós, para que certamente nós venhamos a estar agradando a Deus e acumulando para nós, né, um tesouro lá no céu. Né? Então, fica aqui nessa nossa reflexão, sabendo que Deus, ele sempre guarda o seu povo. Todo aquele que se volta para ele tem vitória. Todo aquele que se volta para ele tem um escape, tanto no tempo vindouro, no tempo atual, como no vindouro também. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós vamos agora partir para o livro de Naum. Naum também é um livro que tem a biografia
de Naum muito curta, basicamente não temos quase nada de Naum. E o interessante é que a maioria dos profetas não tem sua biografia descrita, e nenhum dos profetas vieram das capitais, nem de Jerusalém, e nem de Samaria, de Judá, de nenhum. Porque Jerusalém matava os profetas que falavam da parte de Deus, os profetas que tinham o seu coração voltado para a obra de Deus, o seu coração voltado para a verdade de Deus. Foi assim com Jeremias. A palavra de Jeremias era dura, era de correção, era de exílio. Então, Jeremias foi preso no calabouço porque o rei não gostava da sua mensagem. Então, nós vamos ver aí que as perseguições vinham das capitais, das grandes cidades, porque não queriam ouvir as repreensões vindas da parte do Senhor nosso Deus. E vem mais um profeta para falar contra uma nação. Agora, não vim falar contra Nínive. Nínive, que há tempos atrás Deus usa Jonas para falar com o povo, para dizer que se eles não se convertessem das suas maldades, eles seriam destruídos. O rei ouve e a cidade toda sente o peso, se volta para Deus. Então Deus deixa de fazer o que ele ia fazer, destruir a cidade. Mas nós vamos ver que após 100 anos de Jonas ter falado a sua mensagem, após 100 anos, o povo volta a ser cruel como era antes. Então, ou seja, Deus tem compromisso com alguém que permanece no seu caminho. Se esse tal se voltar às práticas antigas, a mão de Deus certamente vai pesar. Deus diz: enquanto estiveres comigo, eu estarei contigo. Quando me deixares, eu também te deixarei. Então veja que Deus não participa da maldade do homem. Se o homem é mau no seu coração, certamente Deus, sendo justo, ele vai cobrar desse tal ou dessa tal. Não importa quem. Deus não faz discriminação, seja homem ou mulher. A mão de Deus pesa da mesma forma. Naum, que tem o seu nome, tem o significado consolo de Deus. Nós vamos ver que ele apresenta no seu livro uma lição moral e prática. Então, moral, né, é fazer o que é correto. Moral é fazer aquilo que, como cidadão, devemos fazer, cumprir nossas leis. Moral é aquilo que você faz de correto, perto ou longe de alguém, não importa onde você esteja. Então, moral e prática. Deus, ele olha para Nínive e vai cobrar
os seus pecados. Então Deus vem com a destruição de Nínive. Naum, ele profetizou no tempo de Ezequias também. Naum fala sobre a ira de Deus. É muito forte quando nós vemos a ira de Deus, que a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, né? Deus é tardio em irar-se. Porém, Deus não se deixa escarnecer. A ira de Deus, ela vem quando todos os recursos falharam ou não surtiram efeito, quando aquela pessoa ouve a repreensão 1, 2, 3, e a pessoa não se dá por convencida do seu erro, quando se escarnece de Deus, zomba de Deus, aí Deus se ira. E a ira de Deus, nós vemos pouco na história do Antigo Testamento, falando sobre a ira de Deus. Que Deus é longânimo. Deus vai dando tempo ao tempo até o homem se converter. E quando o cálice transborda, aí vem a ira de Deus. E aí não tem misericórdia. Acho que foi o salmista que disse: na tua ira, lembra da misericórdia. Por quê? Porque a ira de Deus, ela vem com muita força. A ira de Deus, ela vem e destrói cidades, risca do mapa cidades, como aconteceu com a cidade dos filisteus, que não existe mais. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado para que nossas ações não irem a Deus, porque muitos dizem: estamos na graça. Então, se estamos na graça, então a bondade de Deus, ela reina. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando o Senhor, ele chega com uma sentença, é porque tudo que ele tinha que falar, ele já falou. Então agora vem somente a sentença. No livro de Naum, no capítulo 1, versículo 1, diz: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira?
A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Então veja a descrição que Naum faz de Deus, da ação de Deus. Porque quando nós vemos no livro de Jonas que Deus perdoou o povo de Nínive, porém, essa mesma cidade, Nínive, haveria de invadir Judá. Haveria de fazer maldades contra os habitantes de Judá. E aí Deus, ele se ira por conta disso. Quando ele fala dos seus adversários, dos seus inimigos, ele está dizendo que Deus, na sua ira, ele é um fogo. E é interessante quando a gente lê esse versículo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é culpado, ele não tem por inocente. Então veja, como nós já falamos, em Jonas o povo se arrepende, o rei se arrepende, já não faz mais maldades. 100 anos depois, tentam invadir Judá, fazendo atrocidades como faziam antes com o povo de Judá. Então, Deus, ele se ira com isso e ele vem com mão forte, como nós vemos falando da sua ira. Não é a ira de Deus, é bom frisar que a ira de Deus não é como a do homem. O homem, quando se ira, ele faz coisas desmedidas, ele faz algo com raiva, de forma que quando, por exemplo, nossos pais, quando na ira, se a gente for bater no nosso filho na ira, a gente bate na cabeça, bate nas costas, e a gente bate porque nós estamos irados. Então na ira, a gente bate em toda a parte do corpo, porque nós estamos irados. Então nós temos que perceber que a ira de Deus não é assim. A ira de Deus, ela é direcionada. A ira de Deus é assim. Ela vem sendo corretiva. Ela vem mostrando para os adversários que ele é Deus e o povo tem dono. Mesmo sendo um povo que muitas vezes errou, né? Que foi para o cativeiro muitas das vezes, que foi para o exílio, mas é o povo de Deus. Então, Deus toma as dores do seu povo, porque o povo está sendo tratado de forma cruel, e Deus vem e toma as dores, e para muitos casos ele dizima os seus adversários. Aí vem o juízo de Nínive, capítulo 2. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os que despejam, os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tocha no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Então veja que Deus, ele já está dizendo o juízo de Nínive. Ainda que se esforçassem, ainda que eles
estivessem todos preparados com seus carros, com seus cavaleiros, Deus viria e os venceria. Para a glória, quando ele fala sobre a excelência de Jacó, a excelência de Israel, veja que Deus, ele mostra para o inimigo que ainda que esteja abatido, ainda que nós estejamos abatidos, o Senhor faz lembrar os nossos feitos. O Senhor faz lembrar as nossas atitudes diante dele, nosso trabalho diante dele. Então não é perdido aquilo que nós fazemos para o Senhor. Não é perdido tudo quanto nós gememos e choramos por almas, pelas coisas da parte do Senhor, porque Deus faz tornar a lembrança. E o inimigo vai saber. Ele faz o inimigo saber que nós somos cabeça e não cauda. Então é interessante quando nós vemos que Deus, ele nunca ele vai cobrar injustamente de alguém. No capítulo 3, fala sobre os delitos de Nínive, sobre os seus pecados. Nós vamos ver aqui: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampejante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pô-lo-ei como espetáculo. Então veja que Deus mostra porque é que ele está vindo. Por qual razão ele está cobrando? Então Deus sempre, quando ele vai cobrar algo, quando ele nos coloca à prova, é porque ele tem uma razão. E ele faz saber essa razão. Ele diz: olha, está acontecendo assim, 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 assim. Então ele mostra o caminho de cada um de nós. Então, se a mão dele está pesando sobre nossa vida, é porque nós estamos em débito com ele. E estando em débito com ele, ele vem cobrando. E ele mostra porque ele está cobrando. Ele mostra qual a razão. Podem dizer: eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei por que está acontecendo aquilo. Então é preciso que nós tenhamos uma consciência de estar fazendo o que é agradável a Deus, para que não venha acontecer o que aconteceu também com Nínive. Voltou a ser cruel, depois de 100 anos, voltou a ser cruel como havia sido antigamente,
como fala o versículo aqui, no capítulo 3, ele vendia as pessoas só por prazer. Ele fazia, acontecia, porque eles eram fortes, eles eram valentes, eles tinham armamento, então eles vinham com tanta força que eles acabavam com cidades, onde eles passavam, ficava só o pó, era só ruína. Mas Deus, Ele cobra cada ato nosso. Deus cobra se nós não estejamos na sua direção. E Ele cobra também dos nossos inimigos. Se os nossos inimigos se deparam contra nós e lançam palavras de maldição, porque hoje é assim, né? Lançam palavras de maldição, nos caluniam, nos maldizem. E Deus, Ele vai dando tempo. Quando a pessoa não se toma consciência do que está fazendo, do que está tentando danificar a moral de alguém, do seu povo, então Deus chega aqui, da mesma forma. Deus chega com mão forte e faz a sua justiça prevalecer para mostrar para nós que Deus é justo, que vale a pena estar trabalhando para Ele, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às tribulações, vale a pena estar servindo a Ele, porque Ele é o guarda fiel, Ele é aquele que tem estado conosco, nunca nos abandona, sempre está nos fortalecendo. Então, nós vemos aí que Deus usa Naum, é mais um dos profetas que fala acerca de uma outra cidade. Só que nesse caso é para destruição e não mais para arrependimento. Porque o tempo do arrependimento foi 100 anos atrás. Então agora é justiça. É justiça. Então nós devemos ter essa consciência de que tudo aquilo que fazem contra nós, nós nunca devemos revidar. Nunca. Porque o nosso advogado e juiz é o Senhor. É Ele que toma as nossas dores. Devemos tão somente estar lançando, como diz a palavra em Pedro, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, fica aí mais uma lição para nós, de que o Senhor é o nosso justo juiz. E sendo justo juiz, Ele dá a sentença e executa essa sentença. Então, na próxima aula, nós vamos falar acerca do profeta Abacuque. Então, leiam, tirem algumas dúvidas que tiverem, tá certo? E que Deus continue abençoando nossas vidas, que Deus continue nos fortalecendo, que possamos estar crescendo na graça e também no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus, para que nós não venhamos a fraquejar
ou duvidar do que Deus pode fazer por nós. Então, fica aí essa palavra para nós. E nos encontramos na terça-feira. E vamos falar acerca do profeta Abacuque. Que Deus permaneça conosco, em nome do Senhor Jesus.